a gente. Nós continuamos aqui na nossa maratona, passando por todas as estações do ano em algumas horas. É isso, Will? Começamos com 30 e não sei quantos graus, já teve tempestade, chuva, a temperatura caiu pelo menos uns 10 graus, menos aqui dentro. Mas tá uma delícia participar de tudo isso hoje, não tá, Will? Muito bom, muito bom. Pavo, que privilégio. E eu tenho mais, hein? Chegou no papo que a gente mais gosta de fazer, que é falar sobre justiça social, sobre ativismo social, daquilo que mexe com o nosso coração. É muito provável que a gente chore aqui agora, não sei. Pode ser que sim. E o mais lindo, eu estava conversando com a nossa convidada, você sabe quem foi que fez o casamento dela? Um pastor chamado Carlos Bregantin, conhece ou não? Nosso primeiro entrevistado do dia. Nosso primeiro de hoje, ou seja, nós estamos aqui em alguns círculos, Muito aí bom. tudo encaixando direitinho, e é hora da gente falar do trabalho de ONGs que tem tornado esse mundo um lugar melhor para aqueles que tanto precisam, e para isso a gente tem agora Alessandra conosco. Seja bem-vinda ao Sim Pode Crer, minha querida. Obrigada pela oportunidade. E você já viu que quem foi a Silva? Quem foi? A Silvana, a Silvaninha, amiga da Silvaninha também, que esteve com a gente. Ou seja, estamos todos aqui em casa, e agora para falar do PIPA, é isso? Isso aí. É isso, falar do PIPA, Associação PIPA. Então, vamos começar falando do nome. Já foi uma abreviação, é isso, Alessandra? Já foi Projeto Integração Perialto, mas isso lá atrás, quando a gente era um grupo de amigos, um coletivo, e, bom, no meio do caminho, a gente encontrou também um outro grupo muito engajado, mas que estava do lado da gente, na Brasilândia, e aí a gente se une. Até aí eram grupos de amigos há mais de 10 anos fazendo alguma coisa, mas a gente viu que tinha que se institucionalizar, enfim, para conseguir qualificar mesmo o nosso trabalho. E a gente se une. E aí fica a Associação PIPA, e não cabe mais o Projeto Integração Perialto, porque a gente também está na Brasilândia. Então só para explicar para vocês, Perialto é um bairro da Zona Norte aqui de São Paulo, ok? Isso, Vila Nova Cachoeirinha. Isso, Vila Nova Cachoeirinha. Então, esse projeto... olha, que coisa mais fantástica, você falou em grupos de amigos se reunindo. Foi esse mesmo, essa foi a forma que começou? Foi, na verdade, 2 grupos. Então, em 2008, 3 irmãos param e já formados em escolas públicas e falam, nossa, que tem alguma coisa que mudou aí na nossa vida. E eles perceberam que foi uma escola técnica, né? Que aqui em São Paulo, as escolas estaduais, a maioria é ETEC, né? E eles perceberam, eles moravam ali no Morro Grande, ali Brasilândia, que os seus pares não conheciam, e se conhecessem não iam passar na prova, porque existe uma prova, um vestibulinho, como é chamado. E aí eles resolvem fazer um cursinho dentro de uma igreja, colocando lousa na parede da igreja. Olha só. Ocupando outros dias também, né? Que igreja que foi essa? É uma presbiteriana, eu não sei te dizer. Não, ótimo, só para saber a família da igreja. E isso foi melhorando a cada ano. Então, o Preparando o Futuro, ele sempre teve esse propósito, né, de preparar os adolescentes para uma escola técnica. Em 2012, um outro grupo de amigos, e aí eu faço parte desse grupo, a gente está no Perialto, numa área extremamente vulnerável. Apesar da Brasilândia ser uma área vulnerável, a gente está numa área dentro do Perialto com o índice de maior vulnerabilidade, né? Tem um índice que é o IPVS, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, e eles vão classificando as regiões, né? E aí vai do 1 ao 6, o 6 é muito alta vulnerabilidade social, e a área que a gente está é muito alta. Muito alta. Vulnerabilidade social. É o 6. É o 6, Não tem... Só para a gente entender um pouquinho, na Zona Norte de São Paulo tem muitos lugares classificados como 6? Não. Não. Na verdade, assim, né? Todo mundo que chega lá fala, nossa, a gente está aqui, eu moro a 20 minutos daqui, eu não imaginava, né, que a gente está ali de frente para 2 comunidades grandes, já ocupados ali há mais de 30 anos. Existe uma luta ali pela moradia, pela regularização fundiária, que a gente também, enquanto associação, participa bastante. Mas
são casas que estão ali, muitas delas à beira do córrego, né? Então, há muitas moradias sem saneamento básico e tal. E eu até olhei aqui, quando eu cheguei aqui, né, para ter uma ideia, a gente está 11 quilômetros daqui. Olha só. Não é nada tão Não mesmo. longe, né? Mas, de fato, lá é uma área que, assim, apesar de ser pequena, são mais de 5.000 famílias. Então, é muita coisa, né? 5.000 famílias. E você estava me falando uma coisa super interessante, que no início vocês enfrentaram dificuldade das crianças, dos adolescentes voltarem para estudar alguma coisa, e que hoje parte deles o desejo de estudar. Como que é isso? Para muitos pais que estão nos ouvindo aí, ter um filho com interesse em estudar é outro planeta para eles. Conta um pouquinho para a gente isso. Bom, o que eu estava te contando especificamente, né, são das crianças, é um projeto que se chama Educa Viva. Esse projeto ele parte quando a gente vê que crianças e pré-adolescentes que já com 8, 9, 10, 12 anos estavam na escola, mas não estavam alfabetizados. E aí a gente começa um projeto piloto de alfabetização para ver se vai dar certo. A gente tem um projeto piloto com 4 crianças, dá super certo. Nisso, né, o mais velho, que tinha 12 anos, é alfabetizado. E aí a gente falou, não, legal, vamos estruturar. 12 anos, alfabetização. Marca isso, olha só. E aí a gente mobiliza uma série de voluntários presenciais e tudo. Isso é março de 2019, e aí vem a pandemia, como todo mundo sabe. E aí a gente teve que reestruturar todo o projeto, né? E era um problema que já existia, não foi a pandemia, questão da educação. Só que a pandemia aumentou e muito, porque não adianta você entregar um tablet para uma criança que os pais estão trabalhando o dia inteiro e que ele está ali compartilhando um cômodo com mais 5 crianças e achar que essa criança vai estudar. Então, isso é muito fora da realidade de quem está ali. Então, toda aquela mobilização que houve, que foi importante, não atendeu quem estava numa situação de maior vulnerabilidade. E aí a gente começa a fazer uma campanha de arrecadação de notebooks em estado de uso e tal. Foi uma mobilização bem legal. E aí o que a gente faz é reestrutura para ter um espaço, ter um silêncio, que também isso é um diferencial. Não é todo lugar que a criança consegue ter um espaço com silêncio para conseguir estudar. Com uma internet de qualidade, com computador e com um voluntário, que é só para ele. Ele não está dividindo ali, né, que a gente sabe... Um voluntário por criança. Um voluntário por Uau. criança. E aí, na semana, ele tem uma hora aula, né, de alfabetização ou português e uma hora de matemática, né? E aí esse processo vai percorrendo o dia todo, e aí a gente consegue atender 24 crianças durante um dia. E aí, assim, lógico que no início foi muito difícil. Assim, a criança ela não consegue nem ficar na cadeira, né? Então a gente vamos correr um pouco para ver se ela conseguia sossegar. Vamos fazer o polichinelo, sabe? Agora vamos voltar, porque realmente era difícil. Mas a gente também foi fazendo coisas interessantes e foi aprendendo com eles, né? Porque a gente acredita muito nessa relação de aprendizado mútuo. E aí a gente entendeu que a gamificação era uma coisa importante, que chamava atenção. Aí a gente criou o Educa Viva Game, que cada vez ele pode ganhar uma pontuação. Então, se ele comparece, ele ganha. Se é uma falta justificada, ele não perde nem ganha. Mas se ele faltar não justificar, -5. Foco também. Então, o professor voluntário, se ele teve foco, ganha pontos. Se ele estava sem foco, ele não perde nem ganha. Agora, se, além de não ter foco, tirar o foco do amigo, porque na sala são outras crianças, aí ele perde ponto. E isso incentivou muito eles. Então, a gente faz isso a cada final de semestre. E eles escolhem aí o que eles querem ganhar. E aí, nesse último semestre, foi muito legal, porque a gente foi no parque aquático.
Uau. E foi muito legal, foi a primeira experiência para muitos deles, assim, e, enfim, foi um clube que a gente conseguiu deixar eles à vontade e tal, e a gente percebe, assim, que marcou, sabe assim? Tanto para as famílias também, né? Porque... Eles foram com os familiares? Não, mas... Não? Foi com a gente. Com vocês. Mas a família reconhece como Sim. um lugar importante de, poxa, vocês estão fazendo algo que eu gostaria, sim, de proporcionar. Não tive condições de fazer até hoje. Lindo. E foi muito legal. E aí agora eles querem estudar, né? Então, tem um vínculo com o voluntário muito importante também, né? Então, mas eu quero que seja aquela minha professora, né? E acho que isso também é uma motivação para estudar. Ter essa aproximação com uma pessoa, de conversar de igual para igual, né? Não ser uma coisa, uma educação bancária, né? Eu vou depositar aí um monte de informação, não é assim. A gente tem um espaço de biblioteca, a gente tem uma gelateca, né? A gente coloca... e aí eles também são incentivados a usar esse espaço. Então é isso, assim, eles querem sim estudar. Agora, me parece que o melhor prêmio de todos, pelo menos a gente olhando, claro que eles vão preferir o parque aquático, mas a hora que várias desses adolescentes, dessas crianças vão sendo aprovados, e a gente tem aqui números, acho que isso é uma conquista, assim, é uma coisa que deixa todos os envolvidos assim muito felizes, né? Como que foi, por exemplo, em 2022? Bom, no cursinho Preparando o Futuro, a gente atende 140 adolescentes. Então, 140. São 4 turmas de 35 alunos. Eles passam por um cursinho que para quem está estudando, moradores de periferia e que estão em escolas públicas. Todo sábado, então, das 8 a 1, tem que querer. Tem que querer no sábado ainda, hein? Um pré-adolescente, né, de 14 anos. E aí, a gente terminou com 113, né? Então, você ainda tem uma desistência, mas que, diante do cenário, a gente considera baixa. 93 prestaram a prova, 36 passaram. E aí, quase lindo. 40%. 40% de aprovados. E é muito legal, assim, né? Porque os alunos falam, sem o cursinho, para realmente me motivar, talvez eu não teria conseguido, né? E mesmo os que não passam, acaba tendo uma mudança assim, de paradigma, porque não são só as aulas. Então, a gente tem o que a gente chama de atividades extras. A gente faz 2 saídas culturais. A gente faz uma visita pelo Centro Histórico de São Paulo. Ano passado, tinha um voluntário nosso em cada ponto para falar da área. Então, também é uma coisa de acesso à cidade, ao direito à cidade, porque, muitas vezes, esse adolescente não cruzou a ponte, ou se ele cruzou, foi para fazer uma coisa rápida, ele nem olhou com esse olhar, né, de, tipo, é minha cidade, é meu território. A gente também foi no Itaú Cultural, também foi muito bacana, ali na Paulista. E a gente também faz visitas técnicas. Então, a gente visita 4 ETECs no decorrer do ano. Porque uma coisa, ele quer fazer, mas depois que ele olha a qualidade de uma escola técnica, que, na sua maioria, é superior às escolas públicas, onde eles moram, tipo, eu quero. Agora eu vou estudar, entendeu? Então, isso, para além das aulas, a gente faz outras coisas que fazem ele realmente se mobilizar e se empenhar de, tipo, eu vou passar. Alessandra, você está falando, eu já estou aqui visualizando. Eu não sei se tem isso no site. Se não tiver, você já pode arrumar alguém que gosta de filmar lá com o celular. Quero depoimentos curtos dessa galera que foi aprovada, coisas bem curtinhas para a gente juntar tudo isso e mostrar qual que é o trabalho de vocês lá na ponta. Então, gostaria muito de ver as próprias... A gente tem, até porque a gente teve reunião com os professores sábado passado e a gente gravou um vídeo com eles agradecendo os professores. Né? Quero postar todo mundo isso. chorando, enfim. Quero postar isso daí nas nossas redes sociais aí, e daí a gente aproveita e coloca como que as pessoas podem, de alguma forma, contribuir. E lindo, Will, você ouviu Itaú Cultural, exatamente onde o filho do Brega
tá em cartaz com a peça dele. É tudo muito organizado aqui. Ó, as coisas que vocês nos fazem participar, que coisa linda. Nossa, lindo demais. Quais são os grandes desafios atuais? Recursos nunca sobram, né? Pelo menos nunca veio alguém aqui falando: olha, a gente não está sabendo de gastar. Acho que não é assim. A não ser o dono da Caiová lá, da ONG. Caiuá. Caiuá. Aquele lá. Deve estar bilionário. Deve. E aí, Alessandra? Bom, terceiro setor é isso, né? A gente é uma inconstância, não digo uma inconstância, mas uma incerteza do futuro, né? Então, bom, eu fiz uma migração de carreira, então eu vim de uma área que era relativamente estável e quando eu quis fazer essa migração, a primeira coisa, assim, meu Deus, é isso, eu vou ter que viver com essa incerteza. Que de fato são os recursos financeiros, porque a gente sempre tem mais sonho do que orçamento. E aí a gente já coloca e vira o sonho em projeto. Então a gente sempre tem mais projeto que orçamento. Então hoje, nosso meio de arrecadação são pessoas físicas, a maioria. A gente também concorre a alguns editais e por vezes é contemplado. A gente faz aquelas campanhas de crowdfunding que a gente... Enfim, como está há muitos anos, também tem uma rede de pessoas que acompanha e tudo, e que são apoiadores, né? Constantes nossos. E hoje, para a gente, o nosso desafio é manter o projeto Educaviva, que foi esse com as crianças que eu mencionei. Porque nós ganhamos um edital, ele está parado na Secretaria Estadual da Educação, a gente já está na ouvidoria, enfim, a gente já está fazendo a parte legal que é possível. Mas é isso, quando eu passo na rua, as crianças não esperam, né? Tipo, a criança está esperando, mas a educação não pode esperar, e foi esse o lema da nossa campanha. Então, enquanto não sai, e a gente já está em fevereiro, a gente está fazendo uma campanha para que as pessoas consigam manter pelo menos essas 24 crianças. Então, as pessoas vão ser como madrinhas, padrinhos, com contribuições em valores baixos, mas que sejam mensais, para que a gente possa ter mais esse um ano de projeto. Então, é esse o desafio. Se não, né, o edital ele vai sair. Quando o edital sair, a gente vai conseguir ampliar para 72 pessoas, crianças. Nossa, de 24 vai triplicar. Sim, mas para a gente ainda, essa campanha é para a gente conseguir manter os 24. E aí, quando sair esse edital, aí a gente amplia para 72. Na descrição do vídeo, link para você participar dessa campanha, para você apoiar, e a gente vai ficar super feliz aí dessa integração de públicos aí, poder continuar proporcionando isso. Quanto tempo está parado isso, Alessandra? Esse ano. Até ano passado estava funcionando. Porque Não, o edital que vocês... Desde 2021. 2 anos já. 2 anos e 24 crianças, a gente está precisando de ajuda para continuar os 24, e a hora que sair isso vai passar para 72. Fica complicado as coisas, né? Vai aumentar a com demanda. Burocracia, com falta de vontade, com falta de competência, porque teve uma questão, né? Se é escola ou se é... A gente estava conversando fora do ar aqui. Puxa vida, adoraria que tivesse alguém aí, algum deputado assistindo aí para poder agilizar isso, porque a educação as crianças não podem esperar. É isso, né? Peguei o slogan. A educação não pode esperar. A educação não pode esperar. Pronto, aprendi aí. Mas a gente pode, se o governo não faz, podemos participar disso. Essa é uma dificuldade estadual ou municipal? Estadual. E não está na Secretaria de Assistência. Está na Secretaria Estadual de Educação. Por ser um projeto de educação não formal, mas ela poderia entrar como assistência, mas ela foi designada para a educação. Entendi. Bom, deixa eu fazer uma ironia aqui. Vamos aproveitar agora que nós temos um novo secretário de Educação em São Paulo. Quem sabe agora vai, Sérgio Pavarini? Já pensou?
A gente não costuma misturar tanto as estações assim. Então, hora de falar de ativismo social, eu estou aqui me segurando para não citar um monte de coisa, porque eu quero continuar bem-humorado, incentivando mais pessoas a participar. Não me provoque, não provoque a ira. Pensando, você disse que você é meio da segunda onda, digamos assim, né? Porque veio a primeira, que é o primeiro grupo de amigos que monta, e você da segunda, que veio e meio que consolida, é isso? Mas não, porque são áreas diferentes, vizinhas coladas, mas públicos diferentes, tá? Então, essa primeira turma, ela tá no Jardim Elisa Maria, cursinho preparatório, pré-vestibulinho, adolescentes, do 9º ano. Eu chego em 2012 com um grupo de amigos, no perialto, com crianças em alta vulnerabilidade social, tratando do brincar e do resgate da cultura popular. Por que resgate da cultura popular? Porque quando a gente entrevista esses moradores para saber o que eles gostariam que tivessem ali, a gente... Bom, primeiro que não tem nenhum equipamento, nem de lazer, nem de cultura para as crianças, isso já era um fato dado. E também a gente percebe ali no diálogo com as crianças que elas sofriam um duplo bullying. Um por ser favelado e outro por ser filho de nordestino, porque a maioria das famílias ali que residem são de origem nordestina. E aí a gente traz o eixo da cultura popular, que é linda, que é maravilhosa, e a gente traz esse resgate com brincadeiras. Depois a gente criou um grupo de maracatu ali dentro, fomos contemplados com edital, foi lindo, justamente para ele se orgulhar. Ter orgulho de onde ele veio e não ter vergonha, né? Muito bom. Eu queria te perguntar o seguinte: nesse início, quais são as principais dificuldades, além de, obviamente, financeiras, no início, no começo? Até para quem está pensando em começar alguma coisa na sua cidade, na periferia da sua cidade, é sempre bom saber os obstáculos. Quais foram os primeiros obstáculos, assim? Olha, assim, eu particularmente acho que ninguém faz nada sozinho, né? Então às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente também tem que ser flexível para as pessoas que estão chegando, para somar e muitas vezes melhorar aquilo que você tem. Então, eu já participei também de outros coletivos, e acho que uma questão é você saber qual que é o centro daquilo que você vai querer fazer. Porque, senão, acaba a coisa minando por pequenas diferenças, né? Porque, na verdade, é muito da mobilização pessoal. Eu diria que uma outra coisa é a capacitação, porque no começo a gente vai muito na emoção, no coração e tudo. Mas não é só isso que vai provocar transformação social. Você precisa entender o território, você precisa entender o contexto. Não dá para você chegar querendo impor a sua verdade. Você está entrando, basicamente, na casa de uma pessoa, né? Então, acho que essas questões, no início, que costuma dar problemas assim, coletivo, assim, de talvez não fazer uma pesquisa para saber o que eles querem, né? Fazer um trabalho, porque não posso chegar numa comunidade e falar, eu acho que a sua solução é igual eu entrar na sua casa e falar, olha, coloca o seu sofá ali para o outro lado que vai ficar melhor. Acho que não é assim, né? Então, a gente primeiro, se a gente quer fazer uma transformação social, a gente tem que estar primeiro com a comunidade, não é para a comunidade. Então, vamos chegar com a comunidade, vamos entender ela, vamos escutar muito mais do que falar, né? Porque às vezes a gente só quer falar e dar resposta rápida e os problemas são complexos, não tem resposta simples para problema complexo. E aí depois se profissionalizar no sentido de estudar políticas públicas, de entender como funciona também o terceiro setor, né? O terceiro setor ele vive assim uma dicotomia, né? Porque no início de fato, houve muita corrupção, porque não tinha nenhuma legislação. E aí, hoje, a gente sofre uma pecha, né? Assim, de ter, é ONG. Eu assim, nem costumo usar a palavra ONG, sempre falo organização social. E aí, aconteceu tanto isso que estrangulou
Hoje a gente tem um marco regulatório que foi necessário pelo histórico que houve, mas é muito difícil e não é só de boa vontade. Você precisa entender a legislação, você precisa saber os seus direitos, os seus deveres. Você tem um CNPJ, você tem um estatuto. Então, acho que é uma coisa assim de fazer bem feito, né? O melhor que você pode, né? Porque também às vezes tem uma coisa assim, eu estou fazendo um favor. Não, você não está fazendo um favor. Você está promovendo um direito que aquela criança já tem. Eu não estou fazendo um favor de abrir um espaço para a criança brincar. A criança tem o seu direito de brincar constituído, inclusive tanto na Constituição quanto no ECA. Então, é um direito dele. Então, acho que essa perspectiva já muda bastante. Como que você vai compreender esse outro contexto que, na maioria das vezes, é diferente do seu, né? O pessoal que começou, ainda tem gente lá de 2008? Tem. Olha só, um dos preconceitos recorrentes quando se fala, não, as pessoas vão para lá para se sentir mais leves, assim, porque elas não estão interessadas em ajudar, é porque vai lá, faz alguma coisa, daí sai, né? Eu acho que não é bem assim. Então, olha só, não. Você já está 12 anos, né? Eu estou desde 2012, mas eu anos. já tinha um trabalho no território desde 2007, não enquanto coletivo, era um trabalho individual meu de orientação profissional para jovens. E aí, nesse meio do caminho, a gente vai reconhecendo os nossos pares, né? Quem está na mesma disposição que a gente. Os fundadores, né, continuam, então... Continuam. 2008, 15 anos esse ano. Sim. Um deles é o meu esposo e o irmão dele, que, tipo assim, é o cara que até hoje, a hora que vai falar do cursinho, você vê o brilho nos olhos, assim, faz toda a diferença. E a gente tem um professor, o Andrei, que é um professor de física incrível, que ele, sim, está lá desde 2008. E não é só ele, não, né? Ele é desde 2008, mas a gente tem muito voluntário muito antigo. Lógico, acho que tem esse voluntário que você falou, que às vezes só quer... como que se fala? Quero ficar de bem com Deus. Um sentimento de fazer um bem para si próprio. Minha parte eu fiz, né? Minha parte eu fiz. Ou tirar uma fotinho, né? Também, postar no Instagram. Tem bastante, mas isso a gente aprendeu faz tempo. Então, quando vai voluntários novos lá, a gente quase que tem uma cartilha de orientação do que não fazer. Então, a gente não permite tirar foto da comunidade, a gente não permite tirar foto com crianças, porque ele não tem autorização de imagem daquela criança. Então, tem uma série de cuidados que a gente já avisa de antemão. Legal. Né? Mas tem muita gente que é comprometidíssima, assim, e tem pessoas assim que entram por onde a gente menos imagina, né? Então, por exemplo, hoje nós somos em 3 diretores. A nossa diretora financeira, Michele. É Michele. E o Daniel. Ela é advogada. E como que ela chegou, né? A gente tinha uma situação de uma mãe que foi conversar com a gente. Ela falou, olha, você sabe, meu filho, né, X. Sei, mas você sabe a história dele? Não sei. Então, na verdade, ele não é meu, né? A mãe dele deixou ele aqui e tal, eu fui cuidando e tudo. E uma pessoa ficou de regularizar os documentos e tal. Contou uma história bem longa, que eu não vou colocar aqui. Mas, assim, essa criança está com 4 anos e não tem documento. Ela não existe perante a sociedade. Ela não tinha nem certidão de nascimento. E havia uma promessa que, com 3 anos, esse documento ia sair, a pessoa que se comprometeu não ia poder mais. E ela estava com isso. Então, assim, a criança passou mal, precisa ir para o hospital, vamos pegar um documento de um vizinho, porque ele não tinha. E estava na idade de começar a ir para a creche e tudo, né? Então, era uma coisa iminente. E eu falei, olha, eu não sei, não entendo nada, na época menos ainda, mas eu vou pesquisar. E aí eu falei com algumas pessoas e não tinha tido nenhum retorno assim satisfatório. E aí chega uma amiga minha e fala, olha, eu tenho uma amiga,
ela é advogada. Isso, assim, no final de semana assim, seguinte. Eu tenho uma amiga, ela é advogada. Ela falou que ela quer ajudar. Ela não sabe exatamente o que é, mas ela quer ajudar. Eu falei, nossa, cara. Falei, olha, tenho essa situação. Ela falou, vamos ligar para ela agora. E aí ligamos, falei, olha, eu tenho essa situação. Ela falou, olha, eu sou advogada de direito autoral. Não tem nada a ver com a minha especialidade, mas eu vou e eu quero conhecer essa família. Porque se eu vou defender o caso, eu vou até a casa e tudo. E a Michelle foi, levou a filha dela. E, enfim, a gente conversando com a mãe falando, mas eu posso perder a guarda dele? E a gente pode, né? É um risco. Mas a gente vai lutar. E a dificuldade, assim, quando eu saí daquela casa, é assim, será que o juiz pode não conceder a guarda por uma questão econômica? Por uma questão de moradia, né? Aí a Michelle falou, não, porque o que eu vi ali naquela casa é família. Se ele falar que existe uma questão econômica, ele vai ter que retirar todas as crianças que têm uma situação econômica igual. E aí ela abraçou o caso. Hoje essa criança já está com a guarda, tudo certo e tal. Uma criança inteligentíssima, fora de sério. E hoje ela é diretora, entende? Ela foi se envolvendo, ela participa de outras atividades e tudo. Hoje ela faz parte da diretoria. Então, assim, as pessoas que estão dispostas, que acreditam na educação, que de fato querem ver uma transformação social e que entendem que São Paulo é uma cidade hiper desigual, né? Que é óbvio que a gente tem que pensar em todos os lugares, mas às vezes está aqui, tá bem pertinho da gente, né? Alessandra, você citou no começo, começou numa sala de uma igreja presbiteriana. Hoje tem instituições, empresas que ajudam regularmente, ou algum tipo de que você queira declinar os nomes, a gente sempre deixa o espaço super aberto. Ou mesmo tem alguma comunidade religiosa que ajuda hoje? Então, nós fazemos parte da Rede Babi Solidária. Ah, que maravilha. Sou muito grata, sim. Na verdade, a primeira vez que a gente foi locar um espaço, porque até aí a gente fazia tudo no campo de terra. Talvez aí no site tenha uma foto. A gente fazia as brincadeiras com as crianças, tudo num campo de terra, que à noite não tinha iluminação. E as crianças estavam ali, num contexto de superviolência. A gente usava a casa de uma amiga nossa que mora lá como QG. Chovia, casa da Val. Vamos fazer pipoca? Casa da Val. Né? E tinha toda essa questão. E graças à Rede Babi foi que a gente conseguiu alugar. Sou muito grata à Silvia, porque quando eu estava vindo de uma outra comunidade, já com um projeto, e eu gostaria de ser acompanhada. O projeto em si, eu sentia essa necessidade, né? E aí, quando eu conversava com as pessoas e tal, eu fui fazer um curso de política no Colégio Batista com o pastor Irlande. Irlande Azevedo. E aí eu conversava... Não, você tem que falar com a Silvia. Você tem que falar com a Silvia. E eu estava com um trauminha de tipo assim, não quero falar com mulher de pastor. Eu não quero. Aí, mas tudo bem, vou falar. Então tá bom, você manda um e-mail e a gente marca. Aí minha cabeça, né? Imagina, vou mandar daqui 2 anos. Vai me responder no dia seguinte. Então, eu tenho horário essa semana. Eu só fui tomando, sabe? E aí eu apresentei, mas sem expectativa mesmo, até porque eu tinha acabado de chegar lá, eu nem sabia como que funcionava. Eu falei, eu só gostaria de ser acompanhada. E aí ela fez os apontamentos e tal, foi bem interessante, porque ela tem uma formação. Então, é a questão da profissionalização e de saber o que você está falando, né? E aí passou um tempo, aí nós fomos convidados para participar da Rede Babi Solidária. Então, até a minha transição de carreira, assim, eu devo muito assim a ela, porque realmente foi um apoio todo necessário. Então, a Rede Babi acompanha a gente, mas fora isso, a gente não tem empresas,
A gente tem muito apoio de pessoas físicas, como eu falei, em campanhas de crowdfunding, e editais que a gente ganha. Mas os editais são assim, começo, meio e fim, para um projeto. E a organização social ela tem uma estrutura de empresa, né? Você tem que pagar as contas mensais, como uma empresa, como uma igreja, enfim. Então, a gente não tem outros apoios. Se você está pensando na comunidade que você gerencia, lidera, gerencia ficou ótimo, né? Foi o Brega que falou hoje sobre empresas da fé aí. Se você tem possibilidade de alcançar ou abençoar um trabalho, olha, já está aqui uma oportunidade, as 24 que precisam ser apoiadas aí, e aproveitar, claro, né, para mandar um beijo para a Sílvia. Nem sabia que o Pipa fazia a parte, mas assim, são muitas que a gente chega e que a IBAB alcança. Isso assim, enche o coração da gente de alegria de ver alguém fazendo um trabalho assim com tanto alcance ao mesmo tempo em tantos os lugares. Fico assim extremamente feliz. Sílvia, grande beijo. Me conta mais. Faixa etária tem desde crianças, né, até os aí pré-tec. Onde que tem sido mais complicado? Onde que você sente falta de um trabalho, vamos dizer, de um trabalho comunitário mesmo? Alguma coisa que, por exemplo, a gente sabe que o governo não se preocupa muito com lazer em alguns lugares, por exemplo. Então, os adolescentes não têm. Enfim, onde que você sente falta assim da presença do Estado, vamos dizer dessa forma? Olha, aonde eu tô é em tudo. Em tudo. Aonde eu tô, o Estado não tá. Se ele tá, é só com a polícia. E isso 11 quilômetros daqui. Sim. Então, desde equipamentos de saúde, sim, é sempre uma questão, né? A gente atende crianças desde os 3 anos, não é a nossa faixa etária, mas o que acontece é assim, a maioria das meninas mais velhas acabam tendo a responsabilidade de cuidar de irmãos mais novos. Então, essas meninas, elas precisam participar das atividades, então a gente abre para que elas tragam as crianças e assim para que elas participem. Participem. Então, essa é uma realidade. Inclusive, a maioria do nosso público atendido é meninos, apesar da maioria ser menina. Mas é justamente por causa disso, porque as meninas estão muito mais empenhadas ali nos afazeres domésticos, né? E aí depois você passa já para uma fase de 9º ano, pré-adolescência, cursinho. Acho que a questão assim é ali, por exemplo, quem não tem uma perspectiva de estudo que vai para o ensino médio, eu acho que a questão mais preocupante, assim, que realmente tem uma evasão e abandono escolar bem grande e você não tem nada que o atraia, né? Então, assim, quando ele vai para o fluxo, quando ele vai para o bailão, é o que ele tem de lazer, é o que é legal, porque você vai oferecer o Não quê? tem alternativa. Então, é ali o contexto dele, é ali que estão os amigos dele. Então, equipamentos de cultura, assim, que são um pouco mais longe, ou não, assim, dá até para problematizar, né? A gente tem uma fábrica de cultura super perto, só que o lado que é virado para a comunidade, a porta é trancada. Aí você tem que dar uma voltinha maior, que está do lado da área que é causa de alvenaria, não é as casas de madeira. Então, assim, tem várias questões que você fala assim, tá perto, mas e se entra, não é bem quisto, tem alguns olhares, para você acessar aqui o computador, você precisa de uma ficha de autorização do seu pai, de sua mãe assinar. Mas se for uma outra criança lá, com outro perfil, não vai precisar ter ficha para assinar, entende? Então, tem aí muitas coisas. E um dado interessante, assim, que no cursinho, a maioria do nosso público são meninas.
apesar delas não estarem nesse período anterior, na fase de querer estudar, ter uma profissão e tudo, as meninas estão mais empenhadas e a taxa de aprovação também é maior delas. E os meninos, eles já não estão tão interessados. E aí a gente não tem nenhum programa, não tem nada que o incentive para ter uma outra alternativa, porque também, assim, se a gente for olhar assim, num contexto geral, não é todo mundo que quer fazer uma escola técnica. Tudo bem, mas o que outra coisa você vai fazer? Né? Então, acho que isso Tem é muito assédio complicado. do tráfico na área ou não? Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. E Porque normalmente não é o caminho mais rápido, é o atalho mais rápido, só que dura. é onde ele vai ter oportunidade de trabalho. É o primeiro lugar que ele vai ter ou vai ser numa tabacaria, ou vai ser numa boca, com certeza. Porque ali é o que está mais fácil, né? E aí, assim, a gente, por exemplo, está numa área ocupada. Então, a pessoa não tem exatamente um endereço. A comunidade, ela se auto-organiza e se vira. Então, se ela for para uma entrevista de emprego, ela vai falar um endereço que, geralmente, é a casa que está mais próxima ali da rua. Mas, se for uma pessoa que for falar de onde ela mora, então, geralmente, as pessoas não falam Jardim Peri, na Cachoeirinha, né? Tem uma série de coisas, porque, de fato, quem está na margem já tem esse preconceito para emprego, para vários tipos de coisa. Que complicação. Eu aqui pensando no lazer e eles não têm o endereço, né? Tudo errado, né? Sim. De quem... Mas precisa do lazer também, né? Aí que tá. Também a gente não pode só querer uma coisa que, né, a gente fala, a gente está voltado para a educação. Mas a vida não é só a educação, né? A gente tem que também promover cultura, lazer, tem todas essas áreas, mas tem as questões básicas também, né? Como ter um endereço, ter uma água. Desculpa te interromper, mas é uma percepção que as pessoas, até em São Paulo, não têm de entender que em São Paulo, a quinta maior metrópole do mundo, se não estou enganado, quinta ou sexta maior metrópole do mundo, a maior metrópole da América... É a cidade mais rica da América Latina. Da América Latina. E a gente tem gente que não tem endereço. Não, é assim, vou te falar que a gente tem crianças que acordam porque um rato está mordendo o pé dele. Meu Deus. Entende? Geloteca, é isso? Gelateca. Gelateca. Tem muitos livros ou são bem-vindos mais alguns livros? Não, a gente tem um arsenal, maravilhoso. Na verdade, a gente pegou uma outra... A gente está com 2 gelatecas, porque, de fato, a gente está com bastante livro bacana. A gente fez uma reforma super bonita na área externa, tem gramado e tudo. Que lindo. Tá uma área bem gostosa. Assim. Você fala muito sobre interação presencial, né? As brincadeiras, a saída, etc. Queria que você contasse para a gente como é que foi na pandemia. Bom. Então, na pandemia, a gente ficou quebrando a cabeça para ver como que a gente ia continuar os projetos. Em paralelo, as famílias começaram a vir com demandas que a gente não estava acostumado a atender. Como comer, por exemplo. Como comer. A gente não era uma organização, por exemplo, que entregava cesta básica. A gente sempre atendeu ali as crianças com projetos, muito visando a transformação social. Mas é isso, quem está com fome, você tem que dar cesta, tem que dar comida. E aí a gente fez uma mobilização bem bacana. Voluntários também fizeram campanhas assim que deu super certo com empresas que trabalhavam e tal. E aí a gente começou a atender muito mais gente. Na verdade, no Perialto, a gente atende 35 famílias. A gente atendeu mais de 100 famílias com cesta básica, recorrente. E aí a gente começou a ver uma outra necessidade. No começo da pandemia, as pessoas começaram cesta básica, cesta básica, cesta básica. E aí a galera não tinha mistura. E aí a gente falou, não, vamos dar um time. Se a gente tem o recurso,
vamos fazer uma cesta de mistura. Um baita desafio, né? Ir no mercado, 4 carrinhos, mas aí era uma cesta muito bacana, assim, com vários tipos de legume, fruta, embutido, ovo, leite em pó, vários itens que não vêm na cesta. E aí, assim, as famílias... A gente teve um retorno tão mais positivo do que a gente esperava. E aí a gente manteve, assim, um bom tempo fazendo essa cesta de itens diversificados, itens de mistura. Além disso, no Peri praticamente não houve pandemia, no sentido de mobilização, sensibilização, zero. Acho que 2 meses. Mas a gente contratou carro de som para tentar... Isso não só eu, né? Não só o Pipa. A gente faz parte de uma rede, um fórum dos direitos humanos da criança e adolescente Cachoeirinha, né? Então, várias organizações sociais do território se articularam e fizeram muitas ações bacanas. E a gente também participou da questão do carro de som, da sensibilidade de usar máscara e tudo. E fizemos máscara, entregamos máscara para as famílias, enfim, com todas as instruções. Cesta de itens higiênicos. E, em paralelo, os projetos, né? O que a gente vai fazer? Então, no cursinho, por exemplo, o Thiago, que é um dos fundadores, ele começou a pensar numa proposta de realmente colocar a coisa online e de ter uma plataforma de ensino. Hoje a gente tem uma base de dados grande do que se cai numa escola técnica ou não. Então, desde o Fundamental 1 até o Fundamental 2. Então, meio que a gente sabe o que cai nas ETECs, mas a gente não poderia ter aula. A gente fez alguns encontros online, mas super difícil a adesão dos adolescentes, abrir câmera nem pensar. E aí a gente começou a estruturar uma plataforma de ensino. Então, hoje a gente tem uma plataforma de ensino para que seja hoje um apoio ao presencial. Naquela época, era a única coisa que a gente tinha. Era realmente o estudo online. Ainda assim, a gente teve aprovações e, na verdade, e depois também, nesse período, a ETEC não fez prova e foi por currículo escolar. Que, para a gente, se falar assim, então você apoia o vestibulinho, não. A gente não é a favor desse sistema, a gente só burla o sistema para que esses adolescentes participem dessa escola pública, que geralmente vão alunos de escolas particulares. Então, é justamente para furar esse sistema, mas nesse período não teve prova, era tudo com base nas notas dos últimos anos. Então, a gente conseguiu ali com essa plataforma. Então, hoje, a gente tem essa plataforma com conteúdo, ele não está 100%, ele ainda tem uma equipe de voluntários, de curadores e criadores de conteúdo, funciona como um apoio. E a gente tem o desafio de instalar uma rede comunitária de intranet, que a gente conseguir instalar antenas no longo desse percurso. Perialta é uma rede de intranet, rede mesh, para que os alunos acessem o conteúdo da plataforma sem consumir dados. Mas isso não é simples. A gente tem uma organização parceira que chama Casa dos Meninos, da Zona Sul, que trabalha já com rede comunitária, mas que a experiência é em área rural ou área quilombola, que é plana. A área urbana e periférica tem vários desafios de sinal. Então, a gente tem 2 antenas instaladas, mas a gente ainda não conseguiu implementar. Mas é esse o desafio, assim, é uma outra área. Os sonhos maiores do que os recursos. Você está vendo? Sempre vamos cair aí, mas estou aqui vendo os seus olhos brilhando e assim, sim, absolutamente encantado. E é isso que move a gente, né? É isso. É isso que move a gente. Alessandra, que trabalho mais lindo. A gente fica super feliz de estreitar o contato. Espero que a gente, como a gente tem prometido, a gente espera aparecer um dia lá, fazer uma live lá. Bom, sim. Vamos mostrar um pouquinho ao vivo. Uma das coisas que eu estava olhando a foto, né, as fotos de vocês 3, né, você, a Michelle e o Daniel, todas fotos com um sorriso daqui a aqui, e não é propaganda de lentes dentais.
a alegria de fazer A diferença. gente chora bastante, mas as alegrias são maiores mesmo. Deus abençoe e prospere o trabalho de vocês. A gente vai colocar aqui embaixo todos os links para vocês participarem. E, assim, gratidão imensa. Super obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente num dia meio complicado em São Paulo. Você chegou bem na hora do temporal aí e compartilhando essas histórias tão lindas aí para a gente. Não é, Will? A pessoa está dizendo aqui que o trabalho é maravilhoso. É mesmo, maravilhoso. Acompanha aí, gente. É pipa.org. Opipa.org.br. Não, Isso. ponto Só org. ponto org. Só ponto org. Só ponto org. E se alguém quiser conhecer a campanha que eu falei do Educaviva, é benfeitoria.com/educaviva. Educaviva. benfeitoria.com/educaviva. Isso aí. Muito obrigada. Alessandra Davanzo, muitíssimo obrigado. Manda um abraço para o maridão que também está junto no mesmo projeto aí, Sim. sorrindo junto, vivendo. Nossa, lindo demais. Muitíssimo obrigado, Eu viu? que agradeço. Obrigadão. E você que está com a gente, continua que daqui a pouco tem Preto no Branco ao vivaço aqui com a gente. E para você que assistiu no outro dia só esse episódio, que seu coração seja encandecido com a beleza desse trabalho de gente que está tornando o Brasil um país menos inóspito aí, e proporcionando oportunidades para tantas pessoas carentes em tudo, né? E que estão aí promovendo mudança de vida, é isso, Sim. né? Transformação de vida. Grande abraço para você, gente. Valeu, gente.